com ondulatória. Quer dizer, até o final do conteúdo, né? Porque depois tem aquela semana de revisão, aquele período, né, que a gente vai ter a reta final e tal, e a gente vai revisar os assuntos todos de novo. Mas agora, esse finalzinho aí de conteúdo, até o módulo 32, a gente vai ficar dentro de ondulatória, tá bom? Então a gente começa com a primeira aula de ondulatória, a gente vai introduzir aí esse assunto, né? Vamos classificar as ondas, ver a equação matemática e tudo mais. E aí nas próximas aulas a gente vai continuar. Vamos falar sobre os fenômenos ondulatórios, que são muito importantes. Vamos falar sobre acústica, vamos falar sobre tubos sonoros, cordas vibrantes. Tudo isso a gente vai falar aqui, tá? E é muito importante que você fique atento, porque realmente é um assunto que tem caído bastante. Tá certo? Tá todo mundo feliz, não é isso, diretor? O Brasil tá feliz, tá tudo dando certo. Graças a Deus, no final, o bem sempre vence o mal, não é isso? E são bons presságios, cara. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua aprovação. Vascão tá vencendo, todo mundo no chat aí, cadê? Koji, Osmar, Tiago, Laura, tem o Rafael, Tulen, a Valéria, o Moreno, tá todo mundo aí, ó. Maravilha. Obrigado aí pela presença de vocês. De novo, né? Qualquer dúvida, manda aí, vamos bater nesse papo, vamos trocando essa ideia, né? Que a linha de física é só lazer. Física é só lazer, diretor. Física é sempre tranquilinho, só lazer. Vamos começar? Cara, então vamos começar a falar de ondulatória. Beleza. E, gente, qual é a ideia aqui, ó? Uma onda é uma perturbação capaz de transportar energia, né? Então, um exemplo disso é o som. O som, por exemplo, as minhas cordas vocais aqui estão vibrando, essa vibração é passada para as moléculas de ar vibram, vão vibrando e vão chegar no tímpano do diretor. Aí o diretor aqui, ó, tá me ouvindo. O tímpano dele vai vibrar. Por quê? Porque as minhas cordas vocais estão vibrando e estão passando gerando essa perturbação no meio aqui, que é o ar, né? Então, as minhas cordas estão perturbando esse ambiente, é isso? Gerando essa perturbação, que vai ser capaz de mover o tímpano do diretor. Pô, se o tímpano do diretor está se movendo, né? Ele está ganhando uma energia, pô. Se ele está se movendo, ele está ganhando uma energia de movimento. Como é que essa energia chegou lá no tímpano do diretor? Como que isso é possível? Por quê? As ondas que eu gerei aqui, essas ondas sonoras, elas provêm do quê? De uma ação mecânica que faz esse meio perturbar e transportar energia. Então aquela energia que está chegando do tímpano do diretor, eu que estou gastando, porque eu que estou falando aqui. Certo? Então, o som é um exemplo de uma onda. É uma perturbação que transporta energia. Vou te dar um outro exemplo. O Sol, por exemplo, ele manda pra gente energia, né? Energia térmica, por exemplo. O Sol está mandando pra gente calor. Como é que esse calor consegue chegar do Sol até aqui? Bom, ele vem através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas transportam energia. Então, parte da energia do Sol chega aqui devido a esse transporte através das ondas. Tá certo? Por exemplo, uma boia que está parada no meio da piscina. Aí eu venho aqui e dou um tapa na água. Eu perturbei o ambiente. Certo? Eu gerei ondas ali, naquela superfície da água. Essa perturbação vai chegar na boia e vai fazer a boia se mexer. Como é que a boia se mexeu? Cara, ela se mexeu, ela ganhou energia. Essa energia que ela ganhou foi minha, porque foi eu que dei um tapa na água. Então eu gastei essa energia e a boia recebeu uma parte dessa energia. Quem levou essa energia até ela? A energia que eu gastei? Como é que a energia que eu gastei quando eu dei um tapa na água chegou na boia? Chegou através de quem? De ondas que transportam energia. Perfeito? E aí, cara, todas as ondas, elas serão divididas em dois grandes grupos. São as ondas mecânicas
e são as ondas eletromagnéticas. Tá certo? Bom, o que seriam ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aquelas que nascem de uma ação mecânica. Sei lá, um tapa na água, eu peguei uma corda, vibrei a corda, né? Ação mecânica gera uma onda mecânica, uma perturbação de um determinado meio, que se propaga transportando energia. Mas aí tem um detalhe. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagarem. Certo? Ou seja, as ondas mecânicas não podem atravessar o vácuo. E um exemplo clássico de onda mecânica é o som. Então veja, o som, né, são cordas, aqui ó, o som que eu estou emitindo, são cordas vocais que estão vibrando, essa ação mecânica de cordas vibrando, faz as moléculas de ar vibrarem, que chega no tímpano do diretor. Agora imagine só, se não tivesse o ar aqui, como é que eu ia falar e o diretor ia escutar? Ele não ia ouvir, porque as minhas cordas vocais iam vibrar. Como é que essa vibração ia fazer o tímpano do diretor vibrar também? Se não tem ninguém para levar isso até lá. Compreende? Tem que ter ar, tem que ter meio material, tem que ter matéria, para essa matéria vibrar e conseguir transportar essa energia. Então a onda mecânica ela necessita de um meio material, ela não pode atravessar o vácuo. Diferente, por exemplo, das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas podem atravessar o vácuo. Elas não necessitam desse meio material. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas, elas nascem através de campos elétricos e campos magnéticos. Campos elétricos variando no tempo geram campos magnéticos, que variando no tempo geram campos elétricos e vice-versa. Então, né, um gera o outro. Então, esses campos se autogerando, se propagando, é o que a gente chama de onda eletromagnética. Então, não precisa ter um meio material. Por quê? Porque tanto o campo magnético quanto o campo elétrico, eles podem existir no vácuo. Então, o exemplo mais clássico aí de uma onda eletromagnética é a luz. Né? A luz é uma onda eletromagnética. Tanto é que o Sol manda pra gente. O Sol manda pra gente essa luz visível e essa luz visível atravessa o vácuo. Né? Chega aqui atravessando o vácuo. Não precisa ter meio material. Perfeito? Então uma onda eletromagnética pode atravessar o vácuo. Uma onda mecânica necessita de um meio material. Exemplo de onda mecânica é o som, né? Aqui eu dei o exemplo da luz nas ondas eletromagnéticas, mas olha, eu não vou te dar só um exemplo, não. A gente vai falar aqui de todas as ondas eletromagnéticas, tá? Na próxima aula eu vou falar de todo o espectro eletromagnético. Então a gente vai ver quais são essas ondas. Muito bem. Além disso, talvez na aula de hoje dê tempo de eu falar. Além disso, você pode classificar essas ondas como longitudinais, ondas longitudinais e ondas transversais. O que é uma onda longitudinal? A onda longitudinal é aquela em que a perturbação é paralela à propagação. Como assim? Por exemplo, você pega uma mola, aí junta os anéisinhos da mola assim e solta. Sabe? Pega uns anéisinhos da mola, junta esses anéisinhos e solta eles. Você vai ver que essa mola ela vai vibrar e se propagar numa direção paralela. Ou seja, a onda está indo de lá para cá e a vibração acontece também nessa direção horizontal.
Ou seja, cada anelzinho da mola, quando a onda chega, cada anelzinho da mola faz isso, ó. Aí a onda passa. Aí o próximo anelzinho, e a onda passa. Isso é uma onda longitudinal. Por quê, ó? Aqui, ó. A perturbação está na horizontal. A propagação também. A onda vai daqui para lá e em cada ponto você tem essa perturbação horizontal. Existe, por exemplo, as ondas transversais. O que seriam as ondas transversais? São aquelas que possuem uma perturbação perpendicular à propagação. Exemplo. Imagina aqui uma onda numa corda. Né? Você está aqui oscilando uma corda. Cada ponto da corda, quando a onda passa, a perturbação acontece na vertical. E a onda está se propagando na horizontal. Ó. A onda está indo para lá. Tá certo? Mas cada pontinho da corda, quando a onda passa, cada pontinho da corda faz isso aqui, ó. Sobe e desce. E a onda vai. Tipo a ola, né? A ola do futebol. A ola do futebol seria uma onda transversal. Né? Porque tá todo mundo lá em São Januário. Olá! 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 Aí a ola começa. Cara, quando a ola tá chegando, você não corre pro lado. Você fica parado, né, diretor? Aí a ola vem e você só... E desce. Ou seja, você tem uma perturbação que é perpendicular à propagação. A onda está indo para lá, mas em cada ponto a perturbação é na vertical. Isso é uma onda transversal. Exemplo de onda longitudinal, o som. O som, ele é longitudinal. Então eu falo e as moléculas de ar vão vibrar assim, vai bater no teu tímpano, o teu tímpano vai vibrar e você vai ouvir. Exemplo de onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Porque os campos elétricos e campos magnéticos são perpendiculares entre si. Então, todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Agora, já as ondas mecânicas não, né? Tem algumas ondas mecânicas que são longitudinais e tem algumas ondas mecânicas que são transversais. Exemplo de onda mecânica que é transversal. Acabei de mostrar aqui. A onda numa corda, né? A onda numa corda é uma onda mecânica que é transversal. Agora, o som é uma onda mecânica, mas é longitudinal. Tá certo? Beleza, gente? Então, ó, por enquanto é só a classificação das ondas, tá? Então, existem duas naturezas de ondas, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E existem ondas longitudinais e transversais, que é a classificação quanto à perturbação delas. Beleza. Dá um print aí nessas classificações, tá? E aí vamos agora para uma parte mais matemática, que já apareceu no Enem algumas vezes, tá? Então o que seria aí? Por exemplo, vamos lá. Imagine agora que você pegou uma corda e você começou a gerar um monte de ondas aí nessa corda. Tá? Você tá ali, ó, gerando um monte de ondas. Aí, eu tirei uma foto. Quando eu tirei uma foto, eu vi essa figura aqui, ó. Ó, eu vi essa figura aqui. A pergunta é, quantas ondas eu tenho ali? O cara tá oscilando, aí eu vi aquela figura. Tá, mas aquela figura ali caracteriza quantas ondas? Né? Eu preciso saber qual é a figura que eu olho para lá e falo assim, cara, daqui até aqui é uma onda, daqui até aqui é mais uma, daqui até aqui é outra. E vai se caracterizar uma onda toda figura que se repete. Por exemplo, ó, olha esse ponto daqui até aqui, ó, a ondinha. Subiu, morrinho para cima, morrinho para baixo, parou. A partir daqui vem o quê? Morrinho para cima, morrinho para baixo. Parou. Daqui,
morrinho para cima, morrinho para baixo. Veja que essa figura ela fica se repetindo. Então eu posso dizer que daqui até aqui eu tenho uma onda, daqui até aqui eu tenho uma onda, daqui até aqui eu tenho uma onda, porque é uma figura que se repete. Essa distância desse ponto até esse ponto, essa distância horizontal aqui, ó, se você pegar uma régua e medir daqui até aqui, você vai ter um comprimento que a gente chama de comprimento de onda, que vai ser representado por uma letrinha chamada lambda, que parece um Y de cabeça para baixo, ou simplesmente, cara, eu vou falar isso aqui, eu acho que você nunca mais vai desver isso. Me falaram isso uma vez e eu nunca mais consegui enxergar isso de outra forma. Parece um dinossauro. Tu acha, diretor, que essa letra aqui parece um dinossauro? Tá ligado aquele dinossauro? Do pescoçudo? Cara, eu não consigo mais desver isso. Parece um dinossauro, o lambda. Então esse lambda é o que a gente chama de comprimento de onda. Mas olha só, eu posso caracterizar o comprimento de onda de outra maneira. Uma onda inteira pode ser também a distância entre dois pontos aqui, ó, do alto. Esses pontos aí que a gente chama de crista. Esse ponto mais alto aqui a gente vai chamar de crista da onda. Tipo o Vascão, tá na crista da onda. Esse ponto aqui mais baixo é o vale. Certo? A distância entre duas cristas também é uma onda, porque pensa só, ó, tô aqui em cima, desci e subi, depois desci e subi, depois desci e subi. Então é uma figura que está se repetindo também. Portanto, eu poderia fazer um recorte aqui só com figuras assim. Logo, esse tamanho aqui também é um lambda, e também é o mesmo comprimento desse. Agora, se a distância entre duas cristas é uma onda, a distância entre dois vales também é, porque se eu pegar o quadro e virar de cabeça para baixo, a distância entre dois vales também tem que ser uma onda. Então isso aqui também é um lambda. Certo? Lambda é o que a gente chama de comprimento de onda. E aí, cara, a gente chega numa equação que é a equação fundamental da ondulatória. Em toda ondulatória a gente vai usar essa equação aí. É o famoso V igual a lambda F. Vem lamber ferida. V é a velocidade de propagação dessa onda. A velocidade com que ela se propaga. Lambda é o tamanho da onda, o comprimento da onda. Que pode ser o quê? Pode ser essa figura aqui, ou pode ser essa figura aqui, ou pode ser essa figura aqui. Distância entre vales, distância entre cristas, ou uma amplitude positiva e uma amplitude negativa completa. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, é a amplitude da onda. Tá? A amplitude é do zero até a crista. E você tem do zero até o vale outra amplitude. Então, de uma crista até um vale, eu tenho duas amplitudes. Tá certo? Bom, mas ó, o comprimento de onda é a distância, né, entre duas cristas, ou a distância entre dois vales, ou a distância entre esses dois pontos. Isso é um lambda, é um tamanho de uma onda. E o F é o que a gente vai chamar de frequência da onda. Esse cara aqui, ó, é a frequência. O que é a frequência? Frequência é medida em hertz. Ora, frequência a gente já falou lá de movimento circular, lembra? A gente falou de frequência. Lá no movimento circular, eu defini para você que a frequência é n sobre ΔT, ou simplesmente eu falei para você que a frequência é o inverso do período. Pois é, isso aqui continua valendo aqui na ondulatória. Só que lembra, lá no movimento circular, esse cara aqui era o número de voltas. Aqui não é o número de voltas, é o número de ondas. Basicamente é isso. A frequência é a quantidade de ondas por segundo. Aí você tem a frequência em hertz, que é a quantidade de ondas por segundo. Tá certo? Então, por exemplo, sei lá, a rádio, né? Você tem uma rádio que tem lá a frequência 100,5 MHz.
É a frequência daquelas ondas de rádio. Então, quando você pega lá a sua antena do carro e coloca na mesma frequência, você consegue captar esse sinal através de um fenômeno aí que eu vou explicar mais para frente, que a gente chama de ressonância, tá? Então, frequência é número de ondas por segundo. Tá aí, essa é a equação fundamental. A velocidade tem que estar no sistema internacional, né? Então, tem que estar em metro por segundo. O comprimento de onda é metro, é comprimento, e frequência é hertz. Perfeito? Vamos ver uma questão para a gente ver como é que isso pode ser usado? Deixa eu ver o que a galera tá mandando aí, ó. O pessoal tá batendo papo, né? O pessoal já tá craque nisso aí. Vamos ver agora as questões, que nas questões é que a galera começa a colocar em prática aí esse assunto. Então vamos ver? Primeira questão. A figura ilustra uma onda que se propaga a uma velocidade de 10 km por segundo. Ou seja, 10 mil metros por segundo. Assinale a alternativa que corresponde à frequência da onda. Olha lá, ele quer a frequência. Mas olha aqui, ele está dando a amplitude e aqui ele está dando a distância em milímetros. Eu tenho que olhar para cá, ó, igual eu fiz ali, ó. Eu tenho que olhar para cá e ver qual é o tamanho de uma onda. Fala você para mim aí no chat. Manda aí para mim no chat. Qual é o tamanho de uma onda? A Jennifer Duarte está perguntando assim, ó. Prof, boa noite. Eu uso a lei de Snell para refração? Sim, Jennifer. A lei de Snell é uma lei que você usa para poder comparar o desvio da luz, né? Quando ela refrata. Que a gente vai falar disso acho que na próxima aula. Física 2, Jennifer. Próxima aula a gente vai falar de... Agora, né? Daqui a pouco. A gente vai falar de reflexão total. Vai ser a aula de Física 2. Aí a gente vai retomar a lei de Snell. Tá? Ah lá, o pessoal tá mandando ali, ó. 1 milímetro. A Kira falou, não sei. 1 milímetro, que é o lambda? Vamos ver se é 1 milímetro. É 1 milímetro mesmo. Ó, a galera mandou bem. Por que 1 milímetro? Porque aqui, ó. O que é uma onda? É um morrinho para cima, morrinho para baixo. Então, do 0 até aqui, eu tenho uma onda. Aqui, outra onda. Outra onda. Outra onda. Tá vendo? Nessa figura aqui, então, eu tenho 1, 2, 3, 4 ondas, ó. Porque uma onda é essa figura aqui, ó. É um morrinho para cima, um morrinho para baixo. Então, pelo gráfico lá, daqui até aqui eu tenho uma medida de 1 milímetro. Esse 1 milímetro é o tamanho de uma onda. Como a velocidade é 10 km por segundo, vamos ver essa questão aí, ó. Questão número 1. Então, na minha questão número 1, vou colocar velocidade é igual a lambda F. A velocidade é 10 km por segundo. Cara, 10 km por segundo são 10 mil metros por segundo. Vou até colocar aqui para você entender que eu passei o 10 km, aquele prefixo quilo, vale 1000. Ó, esses 3 zerinhos aqui é o quilo. Então, 10 quilômetros em 1 segundo são 10 mil metros em 1 segundo. O lambda vale 1 milímetro. 1 milímetro, gente, é 10 a menos 3 metros. E aí eu quero descobrir a frequência. Então, esse cara aqui, ó, é o milímetro. É o prefixo mili. Veja que eu tive que passar todo mundo para o sistema internacional. A velocidade tem que estar em metro por segundo, o comprimento de onda tem que estar em metro, para eu encontrar a frequência em hertz. Então, quando eu passar esse cara para lá dividindo, eu vou ter a frequência em hertz. Quanto é que vai dar essa frequência aí? Bom, a frequência vai ficar 10 mil. 10 mil, ó, dividido por 1 vezes 10 a menos 3. E aí o que faz ali, ó? O que a gente faz com esse 10 a menos 3? Ó, 10 mil dividido por 1 é 10 mil mesmo. E o 10 a menos 3, eu posso passar ele para cima e trocar o sinal do expoente. Então ele vai para o numerador e fica 10 elevado a 3. Cara, então é 10 mil vezes 10 elevado a 3. Vai dar 10 milhões.
Ou seja, são 7 zeros. É um 1 com 7 zeros. Que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a sétima Hertz. Certo? Ou então, eu poderia pegar o seguinte, ó. Pega um 10 daqui. Pega um 10 desse aqui e multiplica o 1. Vai ficar 10. E como eu peguei um 10 daqui, lá ficou o quê? 10 a sexta. Concorda? Que aquilo dali é a mesma coisa que isso aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando um 10 daquele ali e multiplicando um aqui. Porque o 10 a sexta é o prefixo mega. 10 a sexta é o prefixo milhão. Então, 10 a sexta Hertz é a mesma coisa que 10 megahertz. Então, essa é a frequência. A frequência é de 10 milhões de hertz. Show? Que é o gabarito. Vamos ver lá. Que é o gabarito letra A. E aí? A matemática estraga a física. Fecha aspas, Souza Giovana. Tu acha, Giovana, que a matemática estraga? Eu até acho que, de fato, o conceito físico ele é muito mais bonito, porque quando você cai nas contas, né? A conta é pragmático ali, você tem que ficar calculando e tal. Os conceitos são mais bonitos. Mas, ao mesmo tempo, Giovana, vê se você concorda comigo. Cara, a matemática que a física usa é uma matemática básica, que você aprende, você consegue aprender facilmente. E é um obstáculo tão pequeno para a beleza que a física tem para te entregar, que tem muita gente que desiste de estudar física por conta desse obstáculo pequeno que é a matemática básica. Que se você, tudo bem, vai perder um tempinho, vai ser trabalhoso no início, mas se você vencer esse obstáculo e aprender minimamente essa matemática básica, cara, sabe? É como se você estivesse abrindo os arbustos e olhando a beleza da física, a terra prometida da física, sabe? Linda, te entregando vários conceitos, te entregando tudo na natureza. Eu acho que é um caminho tortuoso ali, mas que vale a pena. Gostou disso, cara? Hã? Vamos fazer a número 2? Vamos fazer a número 2. Então, como eu falei, é como se a física fosse Michelangelo e a matemática é o pincel, simplesmente. Então, a matemática é só uma ferramenta para a física, para que ela possa pintar a Capela Sistina, entende? Para que ela possa descrever o universo. Que isso, moleque, eu tô demais hoje. Vamos para a questão 2, ó. Devido ao envelhecimento, perdemos aos poucos nossa capacidade auditiva. Quando uma pessoa perde parte de sua capacidade auditiva, o volume habitual da televisão já não é suficiente. Fica difícil entender o que outras pessoas falam em ambientes ruidosos. Sendo necessário buscar ajuda profissional para fazer o diagnóstico, O exame audiométrico é essencial para o médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo para verificar essa perda auditiva. Considere a situação no qual o exame audiométrico de uma pessoa indicou que ela foi capaz de ouvir sons com um intervalo de frequência de 40 Hz a 2 kHz. Lembra que o prefixo quilo vale 1000. Então, 2000 Hz. A partir dessas informações, podemos afirmar que o comprimento de onda correspondente ao som mais agudo que essa pessoa consegue ouvir é de... E aí ele deu a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Então vem comigo para apagar aqui. E aí, galera, é o seguinte, o que é um som agudo? Ó, eu vou falar disso mais para frente, tá? Com uma riqueza maior de detalhes aí. Afinal de contas, a gente vai ter uma aula chamada de acústica, onde a gente vai falar especificamente do som. Mas já te adiantando, né, para a gente poder resolver essa questão número 2, saiba que a frequência do som é o que define se ele é um som agudo ou um som grave. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Esse cidadão aí que fez o exame,
ele só consegue ouvir sons de 40 Hz até 2 kHz, ou seja, 2.000 Hz. Então essa é a maior frequência que ele consegue ouvir e essa é a menor frequência. Então esse daqui ó, é o som mais agudo que ele consegue ouvir. E esse aqui é o som mais grave que ele consegue ouvir. Como ele quer o comprimento de onda do som mais agudo que ele consegue ouvir, ele quer o lambda para essa frequência. Então eu vou ter que V igual a lambda F, olha lá, equação fundamental da ondulatória. V é a velocidade de propagação da onda. A onda em questão aqui é o som. E ele disse que a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. O comprimento de onda eu quero e a frequência é de 2.000 Hz. Deixa eu voltar lá só para ver qual é a unidade que ele quer. Olha lá, ele quer em centímetros isso daí. Né? Tá bom. Então vamos lá. Só que isso aqui vai estar em metro, porque essa velocidade está em metro por segundo e esse cara está em segundo. O lambda que eu encontrar aqui nessa conta vai estar em metro. Depois a gente passa para centímetro. Então é só eu passar esse cara para lá dividindo. O 2.000, né, que está multiplicando, vai para lá dividindo, vai ficar 340 dividido por 2.000. Isso é lambda. Aí, gente, olha que legal. Eu vou cortar um zero com zero, vai ficar 34 dividido por 200. Posso simplificar por 2? Posso. Se eu simplificar por 2 em cima e embaixo, 34 simplificando por 2 dá 17. 200 simplificando por 2 dá 100. Então, lambda é igual a 17 sobre 100 metros. Ué, mestre, você vai parar aí, mestre? Calma, porque eu quero passar para centímetro. E aí que está a malandragem. Porque para eu passar para centímetro, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o metro e multiplicar por 100, pô. Que aí eu passo para centímetro. Então, se eu pegar esse valor e multiplicar por 100, acabou. 17 vezes 100 dividido por 100, corto 100 com 100. Resposta 17 centímetros. Então, 17 sobre 100 metros, que é o famoso 0,17, é a mesma coisa que 17 centímetros. Esse é o comprimento de onda do som mais agudo que essa pessoa consegue ouvir. Maravilha? Olha lá, o pessoal já está matando ali, 17 centímetros, 17 centímetros, pá. Show. Gabarito, então, letra B. Deixa eu pegar aqui o passador, bota lá para a gente ver o gabarito. Olha lá, 17 centímetros. Maravilha? Vamos para 3. Aí, ó. A figura a seguir ilustra o movimento de uma onda eletromagnética que se propaga com uma velocidade de 72 km por hora. Olha a unidade, hein? Olha a unidade, hein? Pô, tô barbudão, tem que fazer a barba. De acordo com a figura, podemos afirmar que a frequência em Hertz dessa onda é... E ele dá uma figura aqui. Bom, vamos lá. Olhando para essa figura, galera no chat, vamos comigo. Olhando para a figura, qual é o comprimento de onda aqui? Quanto vale o lambda dessa onda? Vai pensando aí, diretor, deixa eles lá. Manda no chat aí, enquanto eu vou apagando aqui a outra parte. Deixa eu tirar meu print aí. Ah, tira um print aí, vai. Número 1 e número 2, né? Foi. Beleza. Pode botar lá pra gente ver. Quanto que vai ser o lambda? O pessoal tá botando, ó, 4 centímetros, 4 centímetros. O Daniel lançou um 0,08. Olha lá. Quem mandou? O Lalito. Lalito botou 8. Bia, 4. Luana, 4. Então, tá entre 4 e 8. E aí? Quanto vale o lambda? Gente, você tem que olhar ali e ver qual é a figura que caracteriza uma onda. Não pode esquecer isso, hein? Qual é a figura que caracteriza uma onda? Se você olhar para aquela figura ali, ó, questão 3. Quando você olha para aquela figura ali, você tem isso aqui, ó. Aqui é o 4 e aqui é o 8, segundo o gráfico.
Só esse morrinho para cima já é uma onda? Depois desse morrinho para cima, vem outro morrinho para cima? Vem outro morrinho para cima? Vem outro morrinho para cima? Não. Então isso aqui não é uma figura que se repete, porque depois desse morrinho para cima, não vem um próximo morrinho para cima, vem um para baixo. A figura que se repete é o morrinho para cima e morrinho para baixo, porque aí depois disso vem novamente morrinho para cima, morrinho para baixo. Depois, morrinho para cima, morrinho para baixo. Então, uma onda completa é isso aqui, ó. Isso aqui é um lambda. É a figura que caracteriza uma onda. Então, um comprimento de onda, perfeito, Clark Kent. Que isso, hein, Clark Kent? Não, aí com esse teu comentário aí, tu não é mais o Clark Kent, tu já é o Superman, cara. Ele lançou ali, ó, 4 é o semiciclo positivo. Perfeito, Clark Kent. É isso. 4 centímetros seria meio lambda. Meia lambida, 4 centímetros. Um lambda inteiro são 8 centímetros. Quer dizer, não sei se é centímetro, a unidade é centímetro? Deixa eu ver lá. É, centímetro. Então, 8 centímetros é o lambda. 8 centímetros. Que passando para metro, ó, que se de metro para centímetro eu tive que multiplicar por 100, de centímetro para metro eu tenho que dividir por 100. Então, se eu pegar esse cara e dividir por 100,